Logo mais às 14h, o Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal se reúne para decidir sobre mudanças na área tombada da capital do país. Brasília pode ganhar novas quadras residenciais e até um estacionamento subterrâneo na esplanada dos ministérios, de acordo com o documento aprovado pelo Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do DF. O Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, conhecido como PPCUB, prevê a criação da 901 Norte, logo atrás do Brasília Shopping, da quadra 500 no Sudoeste, às margens do Eixo Monumental e de uma área de hotéis no trecho 4 do setor de clubes esportivos Sul, à beira do Lago Paranoá. Também permite a instalação de estruturas provisórias entre a rodoviária do Plano Piloto e a Praça dos Três Poderes, durante grandes eventos realizados nos feriados. A ocupação de 40% dos pilotis dos prédios residenciais por salões de festas e determina que os lotes de hotéis à beira do lago deverão conter faixa livre de 30 metros de distância da água. O projeto vai ser encaminhado para análise da Câmara Legislativa. Mas antes mesmo de os deputados começarem as discussões, a proposta já causa polêmica. O Ministério Público pediu na Justiça a anulação de todas as decisões do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano, porque não concorda com a escolha dos conselheiros. E várias instituições também se manifestaram contrárias ao texto da proposta. Para o presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, o projeto foi aprovado a toque de caixa, sem os estudos necessários. Nesse sentido, uma dissociação entre corpo da lei e planilhas que ainda não estão votadas, ainda não foram ratificadas, mas que a gente precisa então desse encaminhamento correto, que a gente julgou que seria a retirada do projeto de lei, uma reapresentação de um projeto acabado, finito, e aí sim o debate acontecer em aspectos tanto gerais quanto pontuais. Nós passamos quase 2 meses discutindo, 1 mês e meio, discutindo quase que diariamente o texto da lei. A partir dessa discussão toda da lei, a CEDAB fez uma proposição, né, respeitando tudo que havia tido consenso, seja de maioria ou seja consenso absoluto, e apresentou-se então ao Conselho. O governo mandou esse projeto que é uma esfinge, né? Se você não decifrar, ele engole a cidade e engole o título de honra para o Brasil, que é a primeira cidade moderna tombada como patrimônio cultural da humanidade. E para falar mais sobre o plano, convidamos Frederico Flósculo, que é professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB. Boa tarde, professor. Muito obrigada pela participação. Gostaria de saber da opinião do senhor e quais impactos que esse plano pode trazer aos traçados originais de Brasília. Olha, traz graves impactos, porque um plano de preservação, ele é sobretudo um plano de educação patrimonial e de valorização de Brasília como patrimônio cultural da humanidade. E está sendo tratado como um documento de lobistas, onde as várias propostas elas surgem em função de discussões passadas, mas passadas mesmo, do tempo do Arruda, do tempo do Roriz. E a gente reconhece lá os esforços de velhos lobistas de Brasília querendo empurrar dentro de um plano de preservação os seus interesses, como é o caso das 500 no Sudoeste, como é o caso do 901 Norte, entre outros. O senhor acha que esse projeto compromete os vazios que existem e que exigem preservação no DF? Esse é o primeiro PPCUB e ele já tenta desmoralizar a preservação de Brasília. A tentativa, o grande caráter dele é a da privatização dos espaços públicos. Eles privatizam de diversas maneiras, uma dessas mais escandalosa é esse estacionamento subterrâneo na esplanada. A esplanada dos ministérios é uma área de segurança nacional. É uma área que tem suas prerrogativas em termos de funcionamento da República e precisa de infraestrutura para as funções do Executivo e não para uma invenção de estacionamento que, na verdade, escamoteia a necessidade de Brasília de transporte público. Isso é um absurdo. Tá certo, professor. Muito obrigada, agradeço pela participação. Tem a discussão hoje à tarde aí, vamos ver o que vai acontecer ao longo aí da semana e para frente. Muito obrigada pela participação.